Defesa Ninzoíndia, variante com F3. D4, cavalo F6, C4, S6, cavalo C3, bispo B4, entramos na defesa Ninzoíndia. As brancas cravam o cavalo de C3, dominando a casa D5 e E4 centrais, que é o tema principal da Ninzoíndia. F3 é uma ideia para controlar o centro, fazer um forte centro de peões controlando com E4, por exemplo. Mas ao mesmo tempo atrapalha o desenvolvimento normal, por exemplo, o cavalo não pode sair mais por F3. A melhor forma das negras combater isso é D5, atacar o centro direto. Depois de A3, é interessante tirar o bispo mantendo o par de bispos, mas na partida Anand e Kramnik pelo Campeonato do Mundo de 2008, seguiu bispo toma C3, B toma C3, C5, direto um ataque no centro, depois de C toma D5, cavalo toma D5. Aqui as brancas não precisam fazer a captura em C5, mas o Anand capturou, querendo abrir a posição para os bispos, mas ao mesmo tempo enfraquece a estrutura de peões da ala da dama. O sólido Dama A5 foi recomendado no DVD sobre a Ninzoíndia pelo Jacob Orgar, por onde baseei meus comentários para essa partida. E4, cavalo E7, bispo E3, roque, dama B3, dama C7, linha bastante jogada inclusive pelo Orgar, que ele recomendou, mas agora ele sente que a situação está ficando complicada para as negras, porque vários jogadores conseguiram colocar certos problemas e eles confiam que o Anand aí estava preparado para algo. Então o F5 passa a ser a alternativa boa, jogada pelo Kramnik. Dama C2 é o lance principal. Aqui as negras podem jogar F4, quando as brancas, por exemplo, com G3 conseguem um bom jogo. Mas se as brancas tomam com bispo F4, podem sofrer um forte ataque depois de cavalo toma F4, dama A4, cheque, cavalo C6, dama toma F4. E5 ataca a dama, dama A4, dama E7, dama B5, A6, dama B6, e agora, depois de E4, os vários pulos de dama aí vai ser punido gravemente com G3, E toma F3, cavalo toma F3, roque, as brancas bem atrasadas de desenvolvimento, bispo G2, dama E3, agora o rei está preso no centro, dama B2, bispo G4, dama D2 para trocar as damas, mas dama C5 mantendo o rei no centro, cavalo D4, bispo E2, toma E2, e agora um massacre, depois de rei toma E2, cavalo toma D4, dama toma D4, torre de A E8, bispo E4, dama H5, cheque G4, dama G6, rei E3, dama G5, rei E2, torre F4 apertando a cravada, rei D3, torre D8, H3, torre F2, e depois de torre de A D1, dama B5. As negras abandonaram em Ernest Kurt Hansen Gausdal 1985, e depois de C4, dama B3 é um belo mate. Kramnik seguiu o cavalo D7, depois de E4, F toma E4, F toma E4. Claro que cavalo E7 é inferior, os cavalos ficam piores colocados, é óbvio. Cavalo F3, melhor é cavalo de F6, onde o cavalo fica melhor em F6 e pode ir em algumas linhas a G4, C6, aqui B toma C6 é o melhor, cavalo E5, segue cavalo F3, cavalo toma F3, G toma F3, B toma C6, bispo E3, as brancas estão um pouco melhores. Por exemplo, dama A5, torre G1, como Gutak e Stilling, o partido por correspondência. Ou B toma C6, cavalo F3, dama A5, bispo D2, bispo A6, C4, dando descoberta em cima da dama. Dama C5, bispo D3, cavalo G4, bispo B4, e aqui o Kramnik poderia ter conseguido uma cômoda igualdade, mantendo a tensão com a dama B6. Porque se C5, por exemplo, aqui é melhor expulsar o cavalo com H3, mas se C5, por exemplo, bispo toma D3, dama toma D3, cavalo toma C5,
é melhor trocar aqui. Bispo toma C5, dama C5, dama D4, dama A5 cheque, dama B4, dama B6, cavalo D4, torre F8. As negras têm vantagem, mas dama D4 é pior, porque segue cavalo D3 cheque, dama toma D3, dama F2 cheque, rei D1, torre D8, bispo D6, torre toma D6, dama toma D6, cavalo E3, rei C1 e dama C2 mate, uma bonita cilada. Mas o Kramnik jogou dama E3 e depois de dama E2, roque, um lance que o Agar confessa que tinha dúvidas sobre ele, mas que é um bom lance. Aqui bispo E7 era o lance que colocaria mais problemas às negras, mas o Anand jogou dama toma E3, cavalo toma E3, rei F2, cavalo G4, rei G3 e uma situação aqui interessante era cavalo de G5, conseguir torre de H D1 e depois de C5, bispo A5, torre de D F8, bispo E2, tirando o bispo. Mas o Kramnik jogou cavalo de D F6 e depois de bispo B1, apesar da torre ficar presa, as negras têm problemas com os cavalos. Mas o Kramnik achou uma boa solução para isso. Jogou H5, depois de H3, H4 cheque, sacrificando o peão, cavalo toma H4, quebrou um pouco da coordenação das brancas. E agora sim, cavalo E5, cavalo F3, cavalo H5 cheque, é melhor não tomar em C4, torre C1, C4 acaba abrindo a coluna para as brancas atacarem, cavalo H5 cheque é melhor, rei F2, cavalo toma F3, rei F3, E5, restringe o bispo, e agora o melhor é bispo C2, depois de bispo toma C4, torre de HD1, cavalo F4, torre D6, as brancas têm vantagem, a atividade das negras acabam, a torre está muito ativa, ameaça uma dobrada, se o peão E5 cair, o cavalo fica sem um apoio, mas o Anand jogou torre C1, e depois de cavalo F4, torre A2, cavalo D3, no análise pós-mortem, o Kramnik falou que bispo toma C3 era melhor, mas o Anand jogou torre toma C3, e depois de cavalo F4, bispo C2, cavalo E6, rei G3, torre D4, foi jogado e ofertado o empate em seguida, que o Kramnik aceitou. Melhor que o Anand aceitou, porque só tinha 2 minutos no relógio contra 9 do Kramnik. Lembrando que nessa linha com F3 as brancas pretendem montar um centro forte, as negras têm que reagir avançando os peões no centro, quebrando a estrutura de peões das brancas. Como vocês viram, essa linha ainda tem muito material para ser preparada, ainda não está totalmente tão desenvolvida quanto as outras linhas.